As pessoas que na verdade tiveram sex ed na escola, como foi? Era apenas mais uma aula de biologia. Eu tinha todos os anos, desde a quarta série até a 10ª série. No início, eram coisas básicas de biologia e nenhuma conversa real sobre sexo, e normalmente era apenas 1 ou 2 dias na aula de ciências. No ensino médio, era uma parte dedicada da aula de saúde durante uma semana. A maior parte era dedicada a reprodução e saúde reprodutiva com extremo detalhe. Pense em fotos de STDs desagradáveis. Durante alguns dias os meninos e meninas foram separados, onde cobrimos detalhes mais íntimos de nossos respectivos órgãos. Para nós, rapazes, era pesado o preservativo, como verificá-los quanto a danos, desenrolá-los, deixar espaço na ponta, etc. Depois, havia como inspecionar seu lixo em busca de ferraduras, cancros, banhos adequados, problemas de saúde não relacionados a doenças sexualmente transmissíveis, etc. As aulas das meninas, pelo que me foi dito, eram praticamente as mesmas. Coisas periódicas, saúde vaginal e as coisas horríveis pelas quais o corpo feminino passa para engravidar. Havia também uma boa quantidade de coisas sobre a autonomia do corpo e a tentativa de denunciar se alguém estava sendo molestado. Todos os dias o professor deixava claro que estava disponível para perguntas particulares após a aula, ou que você podia denunciar abusos a ela de várias maneiras, anônimas ou diretamente. O consentimento também era um tema muito furado diariamente. O que constitui consentimento? O que não constitui? Etc. Fui educado em casa, mas utilizamos um programa de currículo diretamente de uma escola cristã na Flórida. Assim, nossa classe de ed sexual no último ano do ensino médio era na verdade uma classe de casamento, onde nós se diziam para nunca fazer sexo até o casamento, e depois, quando nós casássemos, para fazer o que nosso marido quisesse agradá-lo, desde que não fosse não natural. Esta aula incluía fatos tão interessantes como: se seu marido atrai, a culpa sua por não satisfazê-lo. Meu irmão mais velho foi obrigado a fazer a aula, mas quando meus pais viram qual era o conteúdo real, eles me deixaram pular a aula. Eu sou da Dinamarca. No início dos anos 2000, quando eu estava na escola, tínhamos um homem e uma mulher de uma organização que promovia a saúde sexual que vinham para a escola. Haveria aulas do tipo autonomia, a capacidade de escrever perguntas anônimas em um pedaço de papel que eles responderiam classe, e depois uma divisão para meninos e meninas falarem com o conselheiro da orgia separadamente se eles quisessem fazer algumas perguntas sem que o outro lado da classe as ouvisse. Era com um tom muito leve e frio, e a mensagem principal era basicamente: ter cuidado, usar protesto, ter cuidado com as DSTs, divertir-se, não se sentir pressionado, etc. Em suma, foi muito bom. 14Y. Tivemos aulas de biologia, principalmente de hormônios. Tive que aprender um ciclo feminino, e como funciona a pílula. O corpo muda como os cabelos e as vozes. Provavelmente aprendi um pouco de latim na época. Camisinha, preservativo feminino, espiral, implantes, monitoramento da temperatura, calandra, diafragma, louças para matar, retirada, e a porcentagem que elas funcionam. Eu teria espiralado todas as garotas até que estivessem prontas para o sexo com base nessa informação. Pronto para o sexo foi claramente depois de 7 anos de namoro com o mesmo homem. As mulheres deveriam terminar a escola, tornar-se professoras e depois contribuir para a sociedade e conseguir filhos. Metade da classe já estava tomando pílulas hormonais para aliviar a dor. Eu era o único rapaz da turma BTW. Tivemos mais explicações/desenhos sobre o preservativo feminino do que sobre os normais. Ainda não vi nenhum na vida real, mas as senhoras deveriam ter um quando saíssem. Minha professora de biologia me explicou que os períodos em que eu morria tinham partes do corpo e sangue velho e principalmente coágulos. A professora de religião explicou que ela não podia nem mesmo vigiar seu próprio corpo ou tomar banho ao ir para a cama. Nós lidávamos com sexo como um bando de virgens com facas. Tinha diferentes. Na terceira série era bastante simples e sobre conhecimentos básicos, assim como contar às meninas sobre períodos, usar almofadas ou tampões, etc. Elas até fizeram alguns experimentos divertidos, mostrando-nos quanto líquido um tampão poderia conter. Na sexta e oitava série, começamos a aprender mais sobre a biologia por trás disso. Muito teórico, órgãos e outras coisas. Na nona e 10ª série aprendemos mais conhecimento prático sobre o sexualismo. Aprendemos sobre isso antes, claro, mas tínhamos dildos reais para praticar colocando um preservativo no caminho certo. Aprendemos sobre DSTs,
vírus da imunodeficiência humana, etc. E o conhecimento sobre a biologia por trás dele também. Apenas mais rigoroso do que no 6º ano. Você pode imaginar o que os alunos da 8ª ou mesmo da 10ª série fazem depois da escola quando tem um pacote cheio de preservativos. Atirou-os ao redor, explodiu-os e tentou fazer figuras de balão com eles. Andei em uma escola secundária católica na Austrália. Se quiser fez definitivamente parte de nosso currículo dos anos 7 a 10. Fez parte da classe PE e saúde. Católico ou não, toda escola tem que seguir o currículo educacional estabelecido pelo governo. Portanto, a escola não teve escolha. Tivemos uma ótima educação sexual. Tive por pura coincidência a mesma professora de educação física durante todo o 7º ao 10º ano. E ela foi ótima. Não se conteve. Era aberta e honesta. E até foi um pouco além do que ela tinha que ensinar para ter certeza de que estávamos bem informados. Ela mesma foi para uma escola católica antes que o currículo fosse obrigatório e só conseguiu a conversa sexo ruim. Abstinência apenas o Deus te mandará para o inferno e testemunhou maneira de muitas de suas amigas engravidarem aos 16 anos e evitarem que isso acontecesse conosco. Também cobrimos o sistema reprodutivo no ano 9 ciência, como parte do componente biologia, mas que também fazia parte de uma unidade de biologia maior que se concentrava em ciclos em geral, como também aprendemos sobre o sistema respiratório, o sistema nervoso, etc. Tantas histórias de horror. Caramba! Para nosso distrito escolar tivemos uma professora dedicada ao sexo que era uma senhora muito simpática chamada Senhora Krochinski. Não posso garantir que me lembrei bem da ortografia. Que dava aulas de sexo por algumas horas uma vez por ano para todas as escolas do distrito, da 4ª à 12ª série. Havia também aulas para o jardim de infância e um indicador ordinal feminino 3ª série. Mas era feito por outra pessoa com um fantoche e eu não consigo me lembrar deles tão claramente. Mas era basicamente estas são suas partes privadas. Ninguém pode tocá-los ou olhar para eles se você não quiser. E se alguém alguma vez o fizer, não importa o que lhe digam, você pode dizer a seu professor ou pai ou outro adulto em quem você realmente confia e você não terá nenhum problema por isso. Não importa o que aconteça. De qualquer forma, para as crianças mais velhas, as classes nunca foram divididas. Acho que ela nunca acreditou na segregação de gênero. Ela falou sobre a puberdade obviamente, sexo e positividade de gênero, controle de natalidade. Como o sexo pode ser maravilhoso mas nunca deve ser tratado como trivial. Gravidez e nascimento. Cuidado dos bebês. Papel do pai. As ramificações legais até o sexo de menores e a responsabilidade pela gravidez resultante se acontecer. E até mesmo erotismo e pornografia. Qual a diferença? Alguns riscos, etc. Mais tarde eles também acrescentaram os perigos de engates aleatórios. Estar seguro enquanto se diverte. Consentir. Cuidar de seus amigos, etc. Tudo isso foi nos anos 90 BTW, mas posso facilmente imaginar algo como isto sendo a ideia de qualquer pessoa de um sexo ideal ainda hoje. Embora hoje você precisasse acrescentar mais sobre os cestos, sites de encontros, compartilhamento de fotos em mídias sociais, etc. Essas coisas não existiam realmente em quantidade significativa quando eu era criança. Pensei que todos tinham esse tipo de sexo. Exceto talvez um punhado de escolas religiosas esquisitas no cinto bíblico. Mas quanto mais velho eu fico e mais histórias de terror eu ouço, mais sortudo eu me sinto. Fizemos. Foi ruim. E houve consequências horríveis da má informação. As coisas horríveis no fundo. Na 5ª série os meninos e meninas foram separados. Eles nos mostraram uma tira de filme que tinha fotos anatômicas do pênis do tipo livro. Lembro-me que uma criança começou imediatamente a rir e a professora disse a sentar. A tira de filme não nos deu nenhuma informação sobre como o pênis entra na menina. Foi isso. As garotas nunca falavam do que lhes era dito. Imagino que fosse igualmente inútil. Ou talvez fosse horrível. Lembro-me que uma de nossas professoras de saúde costumava dizer que sexo arruinaria sua vida. Ela tinha um filho da minha idade. Então ela recebeu a mensagem de que era uma criança indesejada. Ela era uma das mulheres mais feias que eu já vi. Não sei quem subiu aquela montanha. Seu filho era realmente atlético, bem parecido e popular. E todos os pais basicamente achavam que a escola cuidava da educação sexual e ninguém nunca recebia muita informação em casa na nossa cidade de Costas, na Floresta dos Bosques. E as crianças legais falavam sobre qualquer coisa que ouvissem.
Mas eram principalmente piadas de broches e boatos. Agora por isso que é ruim. Um menino teve um sonho molhado. Ellie não sabia o que estava acontecendo. Ellie achou que uma descarga estranha significava que ela tinha uma doença e a única coisa que alguém lhe dizia era que uma doença arruinaria sua vida. Então, Ellie colocou uma espingarda debaixo do queixo e arrancou tudo abaixo dos olhos. Ellie vivia e não tinha um rosto. Os pais sabiam por que ele o fazia, mas mantiveram segredo. Descobri muitos anos depois quando minha mãe finalmente me contou sobre o garoto estúpido. Os pais decidiram que era melhor arriscar outro suicídio do que educar seus filhos. Eu me mudei há mais de 30 anos. Mas em uma visita de volta vi um cara magro sobre a idade certa que tinha um lenço amarrado no rosto e pude perceber que ele não tinha mandíbula. Acho que era ele. Era a sexta série e era super estranha. Todos nós fizemos um par e tivemos que memorizar os nomes dos órgãos sexuais e o processo de reprodução. Então, deveríamos produzir descendência ao vivo até o final do ano letivo. Que um prazo super apertado. Além disso, havia mais rapazes do que meninas na classe. Então eu me emparcei com este rapaz que não estava disposto a fazer nenhum esforço. Acabamos reprovando na classe. Acontece que devíamos continuar esse projeto em casa na sétima série. Mas como eu não tinha um filho, eu estava isento. Agora eu não sei como tricotar ou arquivar impostos porque não pude participar da classe. O homem G eu acho estranho. Agora que penso sobre isso,